Imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue. O que é a vida do homem, senão arte e ciência? Imaginação é mais importante que conhecimento. Quem é sua imaginação? Não descanso da minha grande tarefa de abrir os mundos eternos, abrir os olhos imortais do homem para dentro dos mundos dos pensamentos, para a eternidade, sempre expandindo no seio de Deus. E o seio de Deus é a própria imaginação humana. Certas palavras ao longo do uso acumulam tantas conotações estranhas que quase deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é imaginação. Essa palavra é feita para servir a todo tipo de ideias. Algumas delas diretamente opostas umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita. De fato, tão amplo é seu uso e tão variado os seus significados que essa palavra não tem um status, nem significa algo fixo. Por exemplo, podemos pedir a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua perspectiva atual é muito mais restrita. E, portanto, a esta altura da tarefa, na próxima respiração, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, implicando assim que suas ideias são infundadas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como vítima de sua própria imaginação. É o mesmo que dizer a ela que seus pensamentos são falsos. Um minuto depois, prestamos a mais alta homenagem a um homem, descrevendo ele como um homem de imaginação. Dessa forma, a palavra imaginação não tem significado definido, nem o próprio dicionário nos ajuda. Ela define a imaginação como um poder de representação ou ato da própria mente, ou princípio construtivo ou criativo, uma fantasia, uma noção ou crença irracional, um planejamento, uma trama ou um esquema envolvendo uma construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos como nossa própria imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados, a realização dos nossos objetivos. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, foi feito. Há apenas uma coisa no mundo, a imaginação e todas as nossas deformações em torno dela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. A imaginação é a porta de entrada da realidade. O homem, segundo Blake, é a arca de Deus, ou um fantasma da terra e da água. É claro que naturalmente ele é apenas um órgão natural, sujeito ao próprio sentido. O corpo eterno do homem é a própria imaginação, e a sua imaginação é o próprio Deus, o corpo divino. Yod, Shin, Ain, ou da direita para a esquerda. Jesus, somos seus membros. Não conheço uma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que diz o próprio Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através dela, desarmamos e transformamos a violência do mundo, nossos relacionamentos mais íntimos, bem como os mais casuais. Todos eles tornam-se imaginativos à medida que despertamos para o mistério oculto desde os séculos. Cristo em nós, simplesmente nossa imaginação. E nós percebemos então que somente quando vivemos pela imaginação podemos dizer que realmente vivemos. Eu quero que esse vídeo seja um trabalho bem mais simples, que tem o poder de fazer para que você possa se encorajar a agir dentro da sua imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro do mundo do seu próprio pensamento, onde você contempla cada desejo do seu coração como grãos maduros, já brandos para a colheita. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa, para experimentar o agora. Mas não podemos experimentar esse agora até que tenhamos o sentido de Cristo como nossa própria imaginação. O mistério oculto desde as eras é um mistério oculto que existe há muito tempo. Cristo em você é a esperança da glória, é a sua própria imaginação. Este é o mistério que estou sempre me esforçando para perceber mais profundamente e instalar ele nos outros. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor do céu.
nascido do homem, mas não gerado do homem. Todo homem é Maria e o nascimento de Cristo deve se dar nele. Se a história da Imaculada Concepção e do nascimento de Cristo parece irracional para o homem, é apenas porque é mais interpretada como uma biografia, história ou talvez cosmologia, e todos os modernos exploradores da própria imaginação humana não ajudam, porque eles chamam isso de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e o crescimento da imaginação é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é apenas porque o homem não está disposto a abandonar a confortável, mas falsa ancoragem que existe por trás da própria tradição. Quando a imagem for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal terá sentido a vara do próprio Moisés. Como a rocha de Sião, jorre a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que tomarem o cálice oferecido e viverão uma vida de acordo com a verdade, transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como um bom samaritano, eles vão derramar esse vinho na ferida de todos. O Filho de Deus não se encontra na história, nem em qualquer forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em que sua presença se manifesta. Eu desejo que seu coração seja apenas a manjedoura para seu nascimento. Deus mais uma vez se tornará uma criança na terra. O homem é o jardim em que o Filho unigênito de Deus dorme. E ele desperta esse Filho, elevando sua imaginação ao céu e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar sempre imaginando melhor, sempre melhor do que conhecemos. O homem, no momento do seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, releva teu filho em mim e aprove a Deus revelar seu filho em mim. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, falhar em alcançar o objetivo. O perdão significa a identificação do homem com seu ideal ou seu objetivo de vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do seu oposto. Deixe o homem fraco dizer: eu sou forte. De uma forma razoável, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza do seu oposto. Essa concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta essas questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que eu sou forte, mas também é capaz de executar a mesma ideia por si mesma. Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar ou em outra situação. Eu poderia, ao me imaginar em tal estado e lugar, trazer sua realização física. Suponha que eu pudesse pagar a viagem. Suponha que minha atual situação social e financeira se opõe à ideia do que eu quero realizar. Seria a minha imaginação suficiente por si mesma para encarnar esses desejos? A imaginação compreende essa razão e por razão eu quero falar sobre as deduções, a observação do próprio sentido. Você reconhece o mundo externo dos fatos? No modo prático da sua vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua. Isto é, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento do meu desejo realizado. Minha suposição se torna um fato? E se ela se tornar um fato, devo por reflexão achar que minhas ações durante o período de incubação foram pelo menos razoáveis? Minha imaginação é o poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do próprio desejo realizado, mas também é capaz por si mesma de encarnar essa ideia. Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar de uma forma contínua por ideias e ações razoáveis para realizar a minha suposição. A experiência me convenceu de que uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato.
E isso explica porque a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas. E todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser reconhecidos em termos de fé e que o Filho de Deus está constantemente à procura de sinais na fé das próprias pessoas? Será que isso é fé em sua própria imaginação? Não é a promessa? Creia que você recebe e você receberá. Isso é o mesmo que imagine que você é e você será. Não foi em estado imaginário que Moisés suportou como vendo aquele que é invisível. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele suportou tudo isso. A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são o fruto que dá testemunho do uso ou mau uso da sua própria imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. E a sua imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada. Não podemos obter a verdade com a mente lógica, onde o homem do senso natural vê um botão e ele imagina esse botão como uma rosa desabrochada. A verdade não pode ser abrangida pelos fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar é a mesma coisa que tornar isso real. Que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar à realidade externa, a qual essa mesma coisa se relaciona. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, que é sensual do seu próprio devir, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua que se torna a força pela qual o mundo exterior, sensual do seu próprio devir, é realizado. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua própria imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa pela imaginação do homem, sem que o homem sensível e racional tenha consciência de tudo o que ele pensa. Mas ele percebe que todo homem deve tornar-se consciente dessa atividade interior e ver a relação entre o mundo casual interior da sua própria imaginação e o mundo exterior sensual dos efeitos causados por elas. É uma coisa maravilhosa descobrir que você pode imaginar o estado do seu desejo realizado e escapar das prisões que a própria ignorância construiu, que as suas crenças construiu. O homem real é uma imaginação magnífica. É este eu que deve ser despertado. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que neste nível só podem ser chamados de milagres. Mas isso só acontece quando o homem tem o próprio sentido de Cristo como sua imaginação. Você me escolheu e eu escolhi você. Ele verá tudo em pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva, não percebendo que tudo o que encontra é parte de si mesmo. Ele se revela como o pensamento de que escolheu as condições de sua própria vida, que estão relacionadas por afinidade com sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade está dentro dele e não fora dele. Embora os outros tenham corpos, uma vida própria, a realidade deles está enraizada dentro dele mesmo. Começa nele e termina nele, assim como tudo começa e termina em Deus. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.